E o mercado financeiro reagiu negativamente às primeiras falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Quem conta pra gente é a repórter Carolina Abelim. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores, iniciou o ano em forte queda de 3,06%. O resultado se deu principalmente pela desvalorização das ações da Petrobras, que caíram 6,67%. Já o dólar disparou, fechando o dia em alta de 1,52%, cotado a R$ 5,36. Foi assim o cenário do mercado financeiro um dia após a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando chamou de estupidez o teto de gastos, prometendo acabar com a medida e assinou decretos que revogam o andamento de privatizações de estatais. Ao tomar posse nesta segunda, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou a prometer uma nova âncora fiscal para a substituição do teto de gastos ainda neste semestre. Nós sabemos da necessidade de colocar os indicadores econômicos no rumo certo. Não existe um economista mais preocupado que outro em relação à sustentabilidade e rigidez das nossas contas públicas. Um Estado forte não é um Estado grande, não é um Estado obeso, é um Estado que entrega com responsabilidade aquilo que está previsto na Constituição. Nós não queremos nem mais nem menos do que os direitos dos cidadãos respeitados, e isso inclui, como não pode deixar de ser, a responsabilidade fiscal. Haddad reforçou que o rombo das contas tem limite. Nós não aceitaremos esse resultado primário previsto na atual lei orçamentária, que prevê absurdos 220 bilhões de déficit no orçamento de 2023. Vamos trabalhar arduamente para rever todos os atos que eu, inclusive, considero ilegais que provocaram essa situação. Em entrevista à Jovem Pan News, Sétori Sanches, economista-chefe da Ativa Investimentos, classificou como já esperada a reação do mercado, uma vez que discurso do ministro da Fazenda e ações do novo governo de Lula não estão alinhados. Vamos conter gastos, vamos disciplinar, eu não admito um resultado tal qual está contido no PILOA, ele já disse isso também. Entretanto, o que foi aprovado no ano passado com a emenda à Constituição a pedido do governo petista foi essa expansão de gastos, né? Então, diferentemente do que se vem veiculando, não é para pagar o Auxílio Brasil, agora Bolsa Família novamente, a expansão de 168 bilhões. Na verdade, o que faltaria no orçamento, que Bolsonaro teria que adicionar, seria coisa de 50 bilhões para que o auxílio fosse mantido ali em R$600. Então, tem 100 bilhões a mais, aí até mais de 100 bilhões, que ficam descobertos, vamos colocar dessa maneira. Para o economista e professor da FAC São Paulo, Rodrigo Simões, o discurso de Haddad não foi técnico suficiente para transmitir segurança necessária. O economista também diz que é dúvida a autonomia do ministério. Ainda fica um pouco nebuloso como vai se dar, Kalina, essa atuação do Haddad. Porque hoje, uma coisa que ficou muito claro no discurso dele é o seguinte, olha, o Ministério da Economia vai atuar, eu vou atuar, mas também de uma forma em que o governo, né, que o presidente Lula, ele também nos ajude a dar direcionamento. Então você olha, né, nessas entrelinhas, você fica se perguntando, poxa, mas será que o Ministério da Fazenda vai ter uma autonomia ou vai se submeter à vontade política? Para o professor, também faltou no discurso do novo ministro da Fazenda de Lula mencionar incentivo ao micro e pequeno investidor, uma vez que grande parte dos empregos gerados no país vem dessa fatia. E para comentar os assuntos mais importantes do dia, Diogo Schelp e também o deputado Coronel Tadeu. Bom dia aos dois. Eu quero começar perguntando para o Diogo Schelp justamente como você viu e avaliou essa segunda-feira de posse dos ministros de Lula. Muitos em seus discursos criticaram a gestão anterior e a questão orçamentária, hein, Schelp? Será um desafio para todos eles? Bem-vindo. Com certeza. Bom dia, Daniel, Adriana, Coronel Tadeu, bom dia a todos e um ótimo ano novo. Olha, os ministros que tomaram posse ontem, eles repetiram o tom do discurso de Lula no dia anterior, no dia da posse, né? Muito se falou sobre a possibilidade de Lula fazer um discurso de união nacional, de pacificação da polarização que a gente viu
nessas eleições, ou mesmo nos últimos anos, mas a verdade é que Lula adotou um discurso de muitas críticas, muito duras em relação ao governo, mas não só ao governo, também a apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Então, ele falou, por exemplo, muitas vezes em destruição. A palavra destruição ou destruir apareceu 5 vezes no discurso dele no Congresso Nacional. E os ministros adotaram esse mesmo tom. Então, a impressão que se tem é que o novo governo acredita que fará uma refundação nacional, né? Digamos, uma revogação completa do que aconteceu antes, um reset para um início absolutamente novo. O que não é algo totalmente inédito, porque Lula, quando assumiu em 2003, fez algo parecido em relação a Fernando Henrique Cardoso, apesar de motivos para isso não existirem tanto naquela época. Ele chamou o legado de Fernando Henrique de herança maldita, né? Então, só para lembrar um pouco de história. Na questão econômica, Lula fez um discurso que realmente dava motivos para o mercado e para os investidores se preocuparem, porque ele demonstrou a intenção de ter um Estado mais forte, mais presente na economia, com um papel maior de indutor da economia, do crescimento econômico, inclusive usando, né, segundo ele próprio disse, estatais para isso, bancos estatais, a Petrobras, BNDES e assim por diante. Isso, obviamente, cria uma certa preocupação. E Fernando Haddad, apesar dele ter falado sobre a necessidade de ter um equilíbrio fiscal, não deu detalhes de como isso vai acontecer. Já houve muita oportunidade para esse governo que está chegando agora dar uma ideia mais clara do que pretende fazer nessa questão fiscal. E isso até agora não aconteceu. Essa incerteza, obviamente, gera essas oscilações de mercado e gera também preocupação na população brasileira. Coronel, a economia sempre preocupa, né? O mercado está sensível à mudança de governo, acompanhando cada fala das autoridades, cada passo que dá Lula e sua equipe. Bom dia, Adriana. Bom dia, Daniel. Bom dia, Shelp. Bom dia para todos aqueles que nos prestigiam. Adriana, a cleptocracia está mandando nesse governo, né? O populismo, a mentira, a enganação. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele chega criticando algo que foi pedido pelo próprio partido dele. Eu fico me perguntando a quem ele quer enganar. Será que ele quer enganar a população? Possivelmente sim, porque nós sabemos que uma parte da população brasileira não conhece de economia. Boa parte da população brasileira não sabe que o governo Bolsonaro entregou ou entregaria um saldo positivo para o próximo governo, o governo do PT, e eles mesmos resolveram arrombar o cofre e gastar mais do que o necessário. Quem pediu a aprovação da PEC de 150 bilhões foi o atual governo, o governo do PT. O saldo era para estar positivo, era para chegar agora e mostrar que tem dinheiro em caixa e que eles teriam que fazer aquilo que o governo Bolsonaro fez durante 4 anos, gastar menos, diminuir o tamanho do Estado, privatizar mesmo, entregar à iniciativa privada determinadas funções que não são funções do Estado. E aí nós vimos exatamente o contrário, e é aí que o mercado reagiu, e reagiu mal, e vai continuar reagindo mal mesmo. No momento em que são canceladas as privatizações, que se pede mais dinheiro para gastar, um dinheiro que a gente não tem, isso só pode dar um resultado negativo na economia. Então, é um discurso tão mentiroso, tão patético do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e vai na mesma linha o Lula, que isso fez com que o mercado reagisse de uma forma completamente negativa. A Bolsa ontem entrou em queda, o dólar subiu, e é isso que nós vamos ver até que esse governo mostre aquilo que a economia quer que seja feito, austeridade, que o governo faça a lição de casa, gastar menos do que arrecada para ter superávit, para trazer incentivo, estimular investidores. Se o Brasil precisa gerar riqueza, ele precisa de dinheiro, e normalmente o dinheiro vem de fora. Se ele precisa gerar emprego, também precisa de investimento, e normalmente ele vem de fora. O governo não tem sobras para poder fazer aquilo que o capital privado tem que fazer, aquilo que o capital privado faz normalmente em todos os países. E aí vem a decepção do mercado. O mercado vai simplesmente virar o nariz para esse governo se eles continuarem nessa mesma linha.